Olá, vamos lá para ciências? Então, nós já falamos, né? Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, terceiro bimestre. Hoje nós falaremos sobre células. As células, assistam um vídeo, célula é a menor parte de qualquer organismo vivo, tá? Não mudei o nome do vídeo aqui, porque esse é o nome dele. Mas é a menor parte de qualquer organismo vivo, de seres vivos que nascem, crescem, se alimentam, reproduzem e morrem. Os seres não vivos não são formados de células, tá? Eles são formados de átomos, tá certo? Células, somente os seres vivos. E também esse vídeo é muito importante, divisões básicas da célula, suas partes essenciais, tá? Vai falar sobre a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, assistam, é importante, faz parte da matéria, ok? Então, vamos lá. Aqui é uma breve explicação do que foi dito lá, né? Então, as células. O corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos é formado de pequenas partes vivas chamadas células, ok? Então, células são as menores partes vivas de qualquer ser vivo, tá bem? As células geralmente são tão pequenas que só podem ser vistas com a ajuda do microscópio. Então, elas são tão pequenininhas e tão pequenininhas que a gente não consegue observá-las a olho nu. A gente precisa de um instrumento chamado de microscópio. Lembrando aqui que a gente tem macrocélulas, tá? Que são aquelas que a gente consegue ver a olho nu, mas são poucas. A gente tem o ovo é uma célula, né? Que vocês vão ver mais pra frente. Tia Lúcia vai comentar, ele tem a membrana, ele tem o citoplasma, aquela parte gelatinosinha dele, e ele tem o núcleo, né? Que no caso é a gema, tá? Então ela é uma macrocélula porque a gente consegue ver. As garrafinhas também da laranja, do limão, a gente consegue ver. Sabe aqueles, parecem umas garrafinhas mesmo, quando a gente abre e a gente consegue ver isoladamente cada, vamos dizer assim, garrafinha? Aquilo é uma célula, tá? Mas é lógico que a gente só consegue enxergá-la ali, a gente não vê as estruturas que tem lá dentro, né? Mas são macrocélulas, tá ok? As células geralmente são tão pequenas que só podem ser vistas com a ajuda do microscópio, foi por isso que eu comentei, né? Que geralmente só podem ser vistas porque a maioria, a grande maioria, são minúsculas, né? Só com o auxílio do microscópio. Mas a gente tem algumas, né? Que a gente pode enxergá-las, que é o caso do ovo e das garrafinhas da laranja do limão. Observe uma célula de um vegetal e outra de um animal. Então, vamos lá. Aqui está um instrumento utilizado por essa pessoa para poder observar a célula, né, que é o microscópio, né? Nós temos a célula animal, dos seres vivos animais, né, que é formado de membrana, essa parte externa aqui, ó, né, essa linha, esse contorno. O citoplasma, que é a parte gelatinosa, e aqui fica toda praticamente os órgãos da célula, né, as organelas. Ela respira, ela se alimenta, né? Então é muito interessante estudar a célula, é fantástico, parece um ser vivo isolado, né? E nós temos aqui o núcleo, que é onde ela vai se reproduzir, né? Onde fica o DNA das células. A gente vê muito falar em exame de DNA, né? Para ver se é filho de fulano ou de ciclano. O material genético. Então é isso, fica no núcleo da célula, tá? Essa é uma célula animal. A célula vegetal, ela tem tudo isso que eu falei aqui, porém, ela vai ter uma outra membrana, tá? Uma membrana externa, né? Por conta de ser uma célula vegetal. Tem uma membrana interna e a membrana externa, tá? Então, ela vai ser um pouco mais diferenciada. Então, nós temos aqui, ó, a membrana externa, tá? Depois, aqui a gente tem uma membrana interna. Aqui a gente tem o citoplasma e aqui a gente tem o núcleo, tá? Certinho? Então, o que vai diferenciar, o que vai mostrar a diferença entre as duas células é que a célula animal tem a membrana, o citoplasma e o núcleo,
E a célula vegetal vai ter uma membrana externa, uma membrana interna, o citoplasma e o núcleo, tá bem? Mas isso não precisa focar agora, né? Só em nível de curiosidade mesmo, tá bom? Geralmente as células têm 3 partes. Vamos lá então, me adiantei ali. Membrana envolve e protege a célula. É essa parte mais externa aqui, ó. Por ela entram substâncias como água, alimentos e oxigênio e saem outras substâncias. Então, as substâncias importantes, essa membrana, né, essa porta de entrada aqui, ela libera e entra dentro da célula porque ela precisa para viver. Mas a célula também, ela vai ter excretas, ela vai ter coisas que ela precisa eliminar, né? E onde que vai sair? Por esses poros, por esses buraquinhos também, tá certo? Então, é a entrada e a saída de substâncias na célula. E outra coisa, ela também limita esse espaço. Se não fosse por ela, toda essa parte gelatinosa ia sair, né? Então, ela é importante também, tá? Muito, extremamente importante. Se ela furar, sai todo esse material aqui, ó, toda essa gelatina. Não sei se vocês já observaram o ovo, mas o ovo, ele tem uma películazinha, né? Se você furar essa película, toda aquela parte da clara, ela sai, ela se desfaz lá fora, tá? Então, é a membrana. Quando a gente cozinha o ovo também, a gente consegue ver essa pelinha. Quando a gente tira a casca, muitas vezes, essa pelinha, ela fica bem visível, né? Às vezes ela não sai junto com a casca, às vezes ela fica grudadinha no ovo ainda, a gente tem que tirar, mas é justamente isso, é a membrana, tá? O citoplasma é a nutrição da célula, né, o sustento. Então, aqui é cheio de órgãos minúsculos, por isso são chamados de organelas. Essas organelas, né, tem lisossomo, tem mitocôndria, vocês vão aprender isso mais pra frente. As partes, né, as organelas e as funções de cada uma. Muito interessante, vocês vão ficar apaixonados pelo assunto. E o núcleo responsável pela reprodução da célula, também a gente vai ver aí o DNA, né? O ácido desoxirribonucleico, né? É um nome complicado, mas é DNA. Então, aqui no núcleo, tá? Reprodução. Bem, vamos lá, seguindo aqui. Você sabia? O corpo de quase todos os seres vivos é formado por um grande número de células com formas e funções diferentes. Existem também seres vivos formados por uma única célula. São seres unicelulares, como as amebas e bactérias, também chamados de micróbios ou micro-organismos, tá? Então, isso aqui é uma ameba, né? Ela geralmente fica na água e ela vai provocar uma doença chamada amebíase, né? Dá muito problema, geralmente dor na barriga e um monte de coisa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a água, tá? Ela é unicelular, por isso a gente não enxerga, né? Então, se estiver contaminada, a gente vai beber contaminado. Por isso, até a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai tomar essa água e tudo mais, né? E as bactérias são seres microscópicos, né? Por exemplo, quando a gente machuca, por que tem que lavar com água e sabão machucado? Para que a bactéria não chegue ali. Ah, mas se eu ver, eu tiro. Não, a gente não tira, porque elas são minúsculas, tá certo? Bom, vamos lá. De acordo com o que estudamos, faça as atividades que seguem. Pessoal, aqui tem coisas que a tia Lúcia buscou nos vídeos para vocês. Então, a gente precisa ver os vídeos para poder responder, tá bom? Lá do pontinho lá, tá certo? Letra A. Qual foi o cientista que utilizou pela primeira vez o termo célula? Será que foi o Pedro Álvares Cabral? O Albert Einstein ou o Robert Hooke? Né? B. O que o cientista Robert Hooke, respondendo a primeira, estava observando quando ele viu a célula? Uma casca de laranja? Uma casca de cortiça ou uma casca de abacaxi? Olha lá. C. Qual foi o instrumento utilizado por ele para visualizar aqueles pequenos compartimentos? Foi uma luneta, um microscópio ou um telescópio? Tá de graça, hein? Essa já falei ali também. D. Todos os seres vivos são formados de pequenas estruturas microscópicas chamadas pele, células ou órgãos. O que a gente está estudando então? E. Como são chamados os seres vivos formados de uma única célula? Pluricelulares, quer dizer, pluris são muitas, hein? Celulares, células, muitas células. Unicelulares, uma
célula, ou acelulares, são aqueles que não são formados de células, como o caso dos vírus. Por isso que dizem assim, que quase todos os seres vivos, tá? Acelulares, né? O caso dos vírus, eles não são organismos celulares, tá? F, como são chamados os seres vivos formados de mais de uma célula? Pluricelulares, unicelulares ou acelulares. Então, uma aqui complementa a outra. G, os seres humanos são seres pluricelulares, formados de muitas células, unicelulares, formados de uma única célula, ou acelulares, não são formados de células. H, ao comermos, estamos, na verdade, matando nossa fome, pois nossa barriga ronca, saciando nossa barriga de alimentos ou nutrindo nossas células. Isso eu vou dar uma forcinha, porque a gente vai ver isso aqui muito na digestão. Quando a gente se alimenta porque a gente tem que alimentar essas pequenas partes que nos formam, né? Então, o que é a fome? A fome, na verdade, é dizer assim, olha, você precisa alimentar os pequenos tijolinhos do seu corpo, né? As células do seu corpo, porque elas têm que se alimentar. Então, os nutrientes, né? As proteínas, as vitaminas que a gente come nos alimentos, eles são, na verdade, transformados em partículas, né? Partes minúsculas que serão levadas depois pelo sangue até as nossas células. Então, é por isso que a gente se alimenta, né? Não é simplesmente matar a fome, né? Não é encher a barriga de alimento, nosso estômago de alimento, não. É justamente para levar a esses tijolinhos, né, que nos formam o alimento, tá? Por quê? Se não chega a ela o alimento, não chega a ela a vitamina, a proteína que ela precisa, ela vai acabar morrendo, né? Morreu uma célula, tudo bem, morreu 2, 3, morreu milhões, milhares, trilhões, então a gente morre junto, porque a gente é formado de células, ok? Depois, relaciona as partes das células com suas funções, membrana, citoplasma e núcleo. Quem é desses aqui que é considerado o cérebro da célula, que controla tudo na célula, né? Observa o vídeo. Responsável pelo crescimento e reprodução da célula. É aí que se encontra o DNA, o material genético. Tá de graça, eu já falei, hein? Funciona como se fosse a pele da célula, reveste, né? Controlando a entrada e a saída de substâncias, né? Entrando substâncias, saindo, né? O porteiro ali deixa entrar e deixa sair. Entra o que é bom, manda para fora o que é ruim. Quem é? E é formado principalmente por água, é gelatinoso, parece uma gelatina. É aí que estão as organelas, os órgãos da célula. Tá? Então, isso tudo a gente tem nos vídeos e na explicação que a tia Lúcia deu. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pergunta, tá bem? Um super beijo para vocês e até amanhã.